Olá pessoas, meu nome é Dani R. Lima e hoje eu vim falar por que eu não gosto do final de Pretty Little Liars, ou melhor, por que eu não gosto das gêmeas Spencer e Alex Drake. Não é que eu não gosto das personagens, eu não gosto de toda a teoria da gêmea ter sido dada para Spencer ao invés de Allison. Bom, para começar, todas as pistas, todas as brincadeiras que eles faziam para fazer alusão às gêmeas na série eram sempre loiras e eram sempre relacionadas a Allison. Por exemplo, as primeiras pistas que apareceram foi este quadro aqui, que não vai dar para vocês verem, ó. Este quadro... ampliou aqui, gente. Esse quadro aqui, bem aqui, ó. E nesse quadro havia duas Allison e no meio havia o Jason, fazendo claramente uma referência às gêmeas, né, Allison e possivelmente Courtney, igual nos livros. E também havia um outro quadro de dois rostos loiros, também no quarto da Allison, também fazendo referência às gêmeas. Eu não lembro onde, mas também tinha uma frase que fazia referência às gêmeas no quarto da Allison. Além disso, a gente também tinha, não sei se vai dar pra ver daqui, no primeiro episódio de Halloween, teve essa história de duas meninas loiras gêmeas, que uma, eu não lembro o que acontece, mas acontece uma coisa macabra que as duas fazem. E essa história é contada pela Allison, e as duas meninas são loiras igual a Allison, e possivelmente Courtney. No episódio que a Allison é revelada estar viva, que é no episódio de Halloween da 4ª temporada, aparece duas crianças loiras, possivelmente gêmeas, claramente fazendo referência a Allison e possivelmente Courtney, né, gente? Nenhuma referência a gêmeas fazia isso em relação a Spencer. Nunca era duas meninas morenas. Aí nem adianta dizer que, talvez essa pista aí fosse sobre a Spencer ter uma irmã gêmea. Nunca houve sequer nenhuma dica, nenhuma pista de que talvez a Spencer fosse loira quando era criança. Nunca. Nunca houve sequer uma fala da Spencer dizendo que pinta o cabelo de moreno. Ela é morena, gente. Nenhuma dessas pistas são pra Spencer. É claro, é óbvio que eles não planejavam que a Spencer fosse ter uma irmã gêmea. Eles faziam referência a Allison tendo uma irmã gêmea porque nos livros ela tem uma irmã gêmea. E aí ficaram nessa de enganar os fãs e ficou nisso, né? E aí a gente não teve a Allison tendo uma irmã gêmea, mas aí ela teve que voltar pra série. E como é que vai explicar a volta da Allison? Ela tem que estar viva. E aí, pra ela estar viva, tem que ter outra personagem que morreu no lugar dela. Uma outra personagem que não tem nada a ver. Entende? É uma bagunça. E esse é o próximo tópico. O próximo tópico do porquê que eu não gosto desse final, dessa solução que eles criaram, é que é uma bagunça, gente. Olha aqui. Isso aqui é a árvore genealógica da família de Lawrence, depois que teve esse final, né? Vamos lá. Quando a Cici foi revelada ser A, ficou estabelecido que a Cici era irmã da Allison e do Jason. Não é mesmo? Mas não. Com esse novo final, com essa nova história de gêmea da Spencer, a Cici passou a ser filha de Mary Drake, uma personagem que não existia. Mas Mary Drake é quem? Irmã gêmea da mãe da Allison. E aí, o terceiro tópico eu vou falar sobre isso, mas perdeu um pouco de impacto aparecendo outras gêmeas antes de aparecer gêmea da Spencer. Gente, não só a Cici mudou a parentidade de Cici, né? Não foi só ela. Mudou também a da Spencer, porque pra ela ter uma irmã gêmea, tem que justificar o porquê da irmã gêmea dela nunca ter aparecido, não é mesmo? Aí a Spencer passa a ser filha da Mary Drake. E aí vejam só, o Jason já era filho do pai da Spencer, né? Com a mãe da Allison. Pois o homem foi lá e traiu a Verônica com a outra irmã lá da mãe da Allison. O rosto é igual, mas é outra pessoa.
Então, ficou desse jeito. O Jason é filho do Peter e da Jessica de Lauente. A Spencer e a Alex Drake são filhas do Peter com a Mary Drake. A Melissa é filha do Peter com a Verônica. E a Charlotte é filha da Mary Drake com, com outro homem lá, gente. E ficou desse jeito, uma bagunça, só pra poder incluir uma nova personagem que é a irmã gêmea da Spencer. Gente, nos livros eu gosto porque... Peraí, vou pegar a imagem aqui pra mostrar Alison e Courtney. Nos livros eu gosto porque é simples. Alison tem uma irmã gêmea, Courtney, e a Courtney, ela foi internada no hospício porque ela gostava de fingir ser a Alison, agir como se fosse a Alison, e os pais dela acharam estranho. Internaram a Courtney no hospício e ficaram com vergonha e esconderam de todo mundo que a Alison tinha uma irmã gêmea. Agora, na série você esconde que a mãe da Alison tem uma irmã gêmea, porque essa não era uma informação que a gente tinha. E além disso, você também esconde que a Spencer também tem uma irmã gêmea, mas não só isso, você esconde também que a Spencer não é filha da Verônica. É uma bagunça! Uma bagunça. Você também esconde que a Cissy não é filha da Jessica de Lauente. Não sei porquê. Não sei porquê. Fica claro que eles não tinham planejado isso há muito tempo. Eles não tinham, gente. Inventaram isso no terceiro arco e ficou por isso mesmo. O terceiro motivo de eu não gostar... Aqui, ó. Jessica e a Mary Drake. O terceiro motivo de eu não gostar desse final, de eu não gostar dessa história das gêmeas Spencer e Alex Drake, é que, vamos lá, vou falar um pouquinho dos livros. Nos livros, lá no 8º livro, é introduzido pra gente a ideia de que Alison tem uma irmã gêmea, Courtney. Ela é apresentada pra cidade toda numa conferência de imprensa. Ah, gente, até parece que os de Lauente são tão relevantes assim na mídia, né? Mas, tá, eles fizeram uma conferência de imprensa pra apresentar a irmã gêmea da Alison. Durante o livro, a Alison revela que ela, na verdade... A Courtney revela que ela, na verdade, é Alison e que quem morreu foi a Courtney. Aí, depois, no final do livro, a gente descobre que essa Alison que foi apresentada como Courtney, ela é, na verdade, a Alison original e que a amiga delas era a Courtney, que tomou a vida da Alison quando foi trocar ela de hospício do Wadley pro reserva. Ela trocou, pegou a identidade da Alison e aí trocaram. A Alison original foi parar no hospício no lugar da Courtney. Entenderam? E aí quando a amiga das 4 morreu, né? A Courtney morreu. A Alison ainda continuou como Courtney. A Alison original continuou como Courtney porque as 4 foram lá, ó, 6 horas da manhã, bateram na porta da Jéssica e falaram, olha, a Alison sumiu. E aí, com isso, eles já botaram na cabeça que quem tava sumida e morta, né, era a Alison. Então, a Alison original teve que continuar como Courtney. Então, quando ela é apresentada para a cidade toda, ela é apresentada como Courtney, só que ela não é Courtney. Vocês entenderam, né? É uma baguncinha, mas é uma baguncinha fácil de digerir. Fácil. Mas o que acontece? O 8º livro não é o último livro da saga. O último livro é o 16º. Então a gente tem do 8º livro até o 16º de desenvolvimento da Alison como vilã. Vocês entenderam? Ela revela que é Ei no 8º livro, aí ela fica um tempinho sumida, finge que tá morta de novo. Quer dizer, de novo não, né? Mas vocês entenderam, né? Finge que tá morta, mas ela reaparece antes do final da saga. E a gente tem esse desenvolvimento dela como vilã. Na série, eles apresentam isso aqui tudinho, toda essa árvore genealógica,
nos últimos episódios, eu não lembro se a Spencer não ter filha da Verônica foi revelado antes ou se foi no último episódio mesmo, não lembro. Mas foi uma bagunça, né, gente? Então é difícil lembrar. O que acontece é que toda a história da Alex Drake, aqui ó, esse daqui, foi apresentada no último episódio da série, gente. No último! A gente teve que conhecer a personagem e ver ela como vilã no mesmo episódio e pronto. Teve uma temporada inteira pra fazer isso, gente. Podiam ter revelado a Alex Drake no começo da temporada e desenvolvendo ela como vilã ao longo da temporada. Mas não, a gente tem que ver ela como uma pessoa normal que conhece a Cici Drake e a partir disso fica obcecada com a Slayer, fica obcecada pela Spencer e depois disso fica obcecada em virar A. E é isso, gente. Tudo isso num episódio só. Vocês estão entendendo, gente? Eu não gostei. E assim, vocês podem falar, mas a Cici Drake, a gente também teve a história toda dela no episódio 10 da sexta temporada. Sim, só que a Cici, ela foi apresentada antes. Ela foi apresentada no começo do segundo arco, que é na terceira temporada. Ela foi apresentada no começo do arco dela. Então, quando a Cici conta a história dela no episódio 10 da sexta temporada, a gente já tem terceira, quarta e quinta temporada da Cici como personagem. É isso, gente. Eu gostei, apesar da história da Cici bagunçar um pouquinho a linha temporal, eu gostei mais dela do que da Alex Drake, porque a Alex Drake a gente não vê ela. Tá, vocês podem dizer, tá, mas a Alex Drake fingiu ser a Spencer nessa cena. Nessa cena que não era a Spencer, era a Alex. Sim, só que a gente não foi introduzido para a Alex como personagem. O que a gente viu foi uma pessoa fingindo ser a Spencer. A gente não viu uma outra personagem, entenderam? Vocês estão entendendo? Todo o conceito e a história da Alex foi apresentado num episódio só e foi no último episódio. Agora vamos pro quarto motivo de eu não ter gostado. O quarto motivo é que, por causa disso, porque a história toda da Alex foi apresentada no último episódio, não tem emoção. Não tem. No caso da Cici, a gente já conhecia ela como personagem e a gente já tinha visto ela interagindo com as 4 Liars. A gente já tinha visto ela interagindo com o Allison através de flashback. Então, quando a Cici revela ser há um sentimento de traição. A gente já tinha visto ela como na quarta temporada, né? Que ela era casaco vermelho. Mas ela some. Então a gente fica, será que ela parou de ser Não, ela não parou. Então tem um sentimento de emoção, de traição em relação a ela com a Allison, porque elas eram próximas, de ela com as Liars, porque ela fez uma amizade assim com ela, ela se aproximou das 4, dizia que era amiga da Allison. E também tem a questão de que ela sendo quase que uma melhor amiga da Allison, elas tinham uma conexão, né? E a gente descobrir que foi ela quem machucou a Allison e fez ela sumir, tem uma emoção aí. Porque a Cici, na história dela, ela nunca quis fazer isso com a Allison. Então, a gente descobre que ela fez isso, tem uma emoção. Agora, a Alex Drake, a gente não conhecia a personagem, a gente nunca tinha sido introduzido a ela como personagem. A gente viu toda a história dela no episódio só. Ela não conhecia as Liars. Ela, inclusive, virou por causa da morte da Cici. Mas ela não tinha nenhum motivo, assim, pra ser Ela não tinha nenhum motivo, assim, pra odiar as 4. A Cici, ela passou a odiar as 4 porque ela viu as 4 falando mal da Allison. Então tem uma emoção, tem uma conexão. Alex Drake, não. Não teve nada, não teve nenhum motivo. Tá, aí ela diz que foi uma obsessão que ela teve com a Spencer, ela
ela resolveu que queria tomar a vida da Spencer pra si. Tá, ok. Daria pra ela ter feito tudo isso sem ser ei. O que as outras três têm a ver com isso? O que as outras três têm a ver com isso? O que a Alison tem a ver com isso, gente? Nada. Então, ficou uma coisa muito jogada. Sem emoção. Entende? Além disso, pra justificar que a Alex é... Não, ninguém sabe da Alex, a Spencer não sabe da Alex, a Melissa não sabe da Alex, ela tem que ser uma moradora da Inglaterra. E aí, mais uma vez, é a distância social dela com as quatro e com a Alison. Ela não tinha nenhum motivo emocional para odiar as cinco, entende? E ela mora na Inglaterra. E aí, o quinto motivo... A Troian Bellisario teve que fazer o sotaque britânico. E, gente, não ficou tão bom. Vamos ser sinceros, não ficou tão bom. Até hoje ela é zoada por conta desse sotaque britânico que não ficou legal. Pra nós brasileiros até pode ter ficado legal, porque a gente não tem o costume de ouvir ingleses falando. Mas pra quem é britânico mesmo... Na hora eles estranharam, gente. E até hoje ela é zoada por causa disso. Então, gente, é isso. Esses são os motivos de eu não ter gostado da Alex e da Alex Drake sendo a irmã gêmea. Eu queria mesmo era ter visto... Agora vai o sexto motivo. Eu queria mesmo era ter visto a Alison e a Courtney. Porque eu acho que tem muito mais a ver com as quatro. A Alison e a Courtney teriam muito mais proximidade com as Liars. A irmã gêmea má, não sei se seria a Courtney ou se seria a Alison, qualquer uma das duas, teria um motivo para odiar as quatro, entendem? E é muito icônico as gêmeas nos livros. E a série acabou deixando muito jogado, e uma coisa que era para ser tão icônica virou isso aí, entende? E agora vai o sétimo motivo. Eu achei que ia ser só 4 motivos, mas agora vai o sétimo, porque eu ainda tenho mais uma coisa para falar. Alison, desde o começo da série, a Alison foi apresentada pra gente como uma personagem má, uma personagem maléfica, com comportamento malicioso. Ela sempre foi apresentada pra gente assim, não, foco... O que tá acontecendo com o foco, gente? Ó, pronto, agora sim. A Alison sempre foi apresentada pra gente como uma personagem ruim, com um caráter dúbio, um caráter ruim. Com a volta da Alison, e eles não queriam ela como vilã, tem que fazer o quê? Transformar ela em boa. Só que ela era toda esperta, toda inteligente, conseguiu ficar um ano inteiro fingindo de morta e aparecendo em todo lugar possível e ninguém vê ela. E aí quando ela volta como boa, tem a redenção dela, ela vira uma sonsa, ela vira uma burra. Que ódio! Ela vira uma burra! E aí ela passa a não ter utilidade nenhuma na série. Ela só passa a existir na série, só isso. Claro, ela também teve a história de ser a namorada da Emily. Mas só isso, gente. Só isso. Se era pra ter a volta da Alison, tivesse ela como vilã. A Sasha, a atriz, ela já tava muito boa fazendo esse personagem ruim, maldoso. Ela conseguiria segurar a Alison como vilã, gente. E imagina a Alison sendo vilã já assim, lá pela metade da série até o final. A gente veria esse embate das 4 contra a Alison, entende? Teria uma coisa emocional nisso. Muito melhor do que a Alex Drake, que foi apresentada no último episódio e ninguém gostou. É isso, gente. Esses foram os motivos de eu não ter gostado desse final, dessas gêmeas e das outras gêmeas, né, que são a mãe e a tia da Alison. É isso. Compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal, curta o vídeo e comenta pra me ajudar, gente, com o engajamento desse canal.
É isso. E diz aí se vocês concordam ou se vocês discordam. E tchau!